Graças ao Senhor. Vamos hoje continuar na leitura deste livro, O Plano de Deus através dos Tempos. Autor João Sestaro. Eu mesmo. Como Deus criou o homem. Gênesis 1, 26 e 27. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E viu que era muito bom tudo o que ele criara. Deus foi dizendo: produza. E assim aconteceu. Mas o homem, ele teve todo o cuidado de fazer, tal como sua imagem e semelhança. Seu cuidado com o homem não parou por aí. Deus plantou um jardim e colocou o homem neste jardim para cuidá-lo. Ele precisava fazer um teste com o homem que criou e o colocou no jardim do Éden. Tinha prazer de estar com o homem. E vemos que todos os dias, na virada do dia, ele vinha estar com o homem, Adão, e conversava com ele. Vemos nisso todo o amor de Deus para com o homem. Muito bem, Deus queria estar mais próximo do homem e, como o amava, ele percebeu que o homem estava só. Então, no capítulo 2, o verso 18 de Gênesis, ele determinou lhe fazer uma adjutora que estivesse sempre junto com ele. E Deus fez cair um profundo sono em Adão, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Deus formou a mulher. Gênesis 2, 21 e 22. A Bíblia nos mostra coisas até curiosas, como no primeiro versículo do primeiro capítulo, encontramos uma grande mensagem para nós. Veja o que descobrimos aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio equivale a dizer que foi quando Deus criou tudo, isto é, não havia nada, nem céus, nem terra, nada. É assim que diz a ciência, que isto aconteceu há milhões de anos. Eles dizem isso por acharem fósseis de animais, como dinossauros e outros, mas pela palavra de Deus podemos dizer muito mais do que milhões de anos. E sim, até trilhões de anos. Na verdade, o ser humano não tem nenhum dado que pode afirmar isto. Graças ao Senhor. Podemos assim calcular a idade da Terra. Não podemos assim calcular a idade da Terra. Quero vos dizer que a Terra foi feita pelo nosso Deus, muito linda e cheia de vidas. Isaías 45 e 18. Podemos dizer que a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, é completa. Somente neste versículo, com céus, terra e tudo que Deus nele criou, era tudo belo. Há um tudo na razão de dizer. Tudo que Deus fez e faz é belo, é perfeito, mas depois de milhões ou até mesmo trilhões de anos, ou uma infinidade de anos para os homens, daí então aparece o segundo versículo da Bíblia, que nos diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. Podemos comentar algo sobre este versículo, que nas nossas traduções diz que a terra era sem forma e vazia. Isto é pobreza de escritas. São nossas traduções bíblicas. Se assim concordarmos, é como dizer que Deus fez tudo de qualquer jeito.
Mas não concordamos. Isso não é verdade. A palavra correta é que a terra tornou-se sem forma e vazia. Por que ela tornou-se sem forma e vazia? Temos o direito de interrogar? Então vamos ver, vamos interrogar como Deus criou a terra bela, linda, cheia de vida. E bela também criou os céus, beleza, pelos cheios de vidas. Nestas vidas Deus criou os anjos, os querubins, os serafins. Entre eles estava um dos mais belos dos arcanjos. Seu nome, Lúcifer, quer dizer anjo de luz. Equivale dizer que Deus o cobriu de luz. Ele era um maestro em música, mas caiu na soberba e orgulho. E este é também o perigo que corremos. Irmãos, cuidado, ele caiu no orgulho e queria ser igual a Deus. O salmista Davi, no Salmo 19, verso 13, ora a Deus para não os deixar cair na soberba. Esta pode nos apanhar e nos derrubar, assim como Lúcifer caiu. Esta é a missão dele até hoje. Muitas vezes nós o deixamos ter êxito e por isso cometemos o pecado da rebelião, do qual ele se tornou de anjo de luz em anjo das trevas. Caiu e tornou-se trevas. Que significa Satanás? Satanás significa anjo das trevas, sem luz, cego. Atentemos para o que diz o rei e sábio Salomão. Seu falar é o falar de Deus. E ele diz, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, verso 2. Podemos então ver que quando Lúcifer deixou o orgulho invadir o seu ser, ele se rebelou contra Deus, e sabemos que é uma rebelião para tal, ele com certeza convocou uma reunião, da qual resultou em que ficaram com ele a quantia nada mais, nada menos que a terça parte dos anjos. Esses anjos são chamados de filhos de Deus, criatura de Deus, criada para seu serviço. Então vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre esta rebelião nos céus, ou seja, nos ares. Temos uma passagem bíblica que nos afirma, Lucas, capítulo 10, verso 18, Jesus viu Satanás cair como raio dos céus. Ao dizer o segundo versículo da Bíblia, Lúcifer trouxe com ele a terça parte dos anjos, e assim foi o que aconteceu. Transformou-se aquilo que era tão belo, bonito e bem feito por Deus, com vidas tanto rudimentar até a vegetal e animal, e tudo como Deus desejou fazer, assim foi feito. Mas Lúcifer, imediatamente após sua queda, perdeu seu nome e perdeu seu brilho, por isso seu nome Lúcifer se tornou Satanás, que quer dizer anjos das trevas. Sua queda foi tão maligna que ao cair sobre a terra, esta se tornou um caos. As vidas que aqui existiram foram destituídas, se tornaram águas, as chamadas águas de baixo. Vidas sem corpos, espíritos de trevas, malignos. Mas Deus, que é o Criador de tudo, seu Espírito veio imediatamente e pairou sobre estas águas, como que dizendo, não saiam daqui. Ele dominou a situação. Aleluia! Aleluia! Deus, o nosso Deus único e verdadeiro, Criador de tudo,
e também dominador de tudo, graças a este único Deus, Deus onipotente. E também damos graças ao Senhor Jesus, o Deus onipresente, e assim os anjos caídos ficaram nos ares e os demônios nas águas dos mares, que é também o abismo. No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 26 ao 39, em Mateus capítulo 8, verso 28 ao 33, e ainda Marcos capítulo 5, verso 1 e 14. O leitor pode fazer essas leituras para confirmar o que digo aqui. Vemos uma passagem que nos diz e nos fica bem claro, quando os espíritos pediram a Jesus que ao saírem dos gadarenos se poderiam ir a manadas de porcos que ali se encontravam. E Jesus assim o permitiu. Eles foram, e os porcos se precipitaram sobre despenhadeiro, abaixo até as águas. Prestemos muita atenção sobre esta passagem. É o mesmo de Gênesis, quando da queda de Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso 3, nos fala do abismo, que foi criado em sua queda e também será para a sua morada final. Aleluia! Apocalipse capítulo 20, verso 10 e capítulo 21 e verso 8. Gênesis 1 e 3. Disse que Deus haja luz e houve luz. Este versículo nos dá uma clareza total. A luz já estava ali, pois Deus já havia criado há milhões ou milhões de anos, ou trilhões de anos. Salmo 33, verso 6, verso 9, Hebreus 11, 3, e Pedro nos dá um alerta. A todos nós, todo este escrito, você pode provar na palavra de Deus. Foi exatamente este o desejo de Deus ao criar o homem, o de restaurar a terra que Satanás havia destruído quando sua queda. Oh, como Deus precisa do homem! Deus precisa de mim, Deus precisa de você, amigo que está me ouvindo, que Ele com tanto amor e carinho o criara. Somos a sua imagem, a sua semelhança. Vemos então que logo em seguida, quando Deus criou o homem, cuidou de plantar um jardim para ali colocá-lo e para que este também o cuidasse. Gênesis capítulo 1, verso 26. O homem foi feito à imagem de Deus, ele o criou macho e fêmea. Eclesiastes 7:29 nos diz que Deus, ao criar o homem, o fez reto e o colocou no jardim. Amém. Jesus